Algoritmos, modularização, recursividade. O que nós vamos ver hoje então são as chamadas funções recursivas, que nada mais são do que funções que chamam-se a elas próprias, né? Ou que dentro do seu código existe uma chamada, uma execução a ela própria. Ou seja, esse recurso na computação, na programação, na lógica de programação, nos algoritmos é chamado de recursividade. E ele é útil em diversos aspectos, utilizado em diferentes tipos de programas. A forma mais simples da gente entender, e talvez a mais utilizada por consequência disso, seja para o cálculo do fatorial de números, né? Sou o professor André Gustavo Schaefer, da Universidade Federal da Fronteira Sul, e esse vídeo ele faz parte de uma playlist que implementa a disciplina de computação básica, onde estudamos algoritmos e lógica de programação dentro do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Esse é, formalmente, assim dizendo, o último vídeo dessa playlist, porque é o que tem programado dentro do nosso conteúdo programático para uma disciplina de 60 horas em que trabalhamos com aspectos teóricos, vamos dizer assim, né, e com as questões práticas da implementação de algoritmos. Como disse em outros vídeos, esse curso, geralmente em cursos de computação, esse conteúdo, vamos dizer assim, ele é ministrado em 120 horas, né? Então, é claro que alguns pontos, alguns tópicos da parte teórica são aprofundados, porque afinal de contas se tem mais tempo, assim como alguns pontos e alguns tópicos da parte prática também são aprofundados em consequência disso. A gente tenta fazer as duas coisas e é por isso que não temos tempo para muitas vezes implementar todos os exercícios dessa lista ou até mesmo trabalhar com outras coisas que poderiam estar envolvidas, né? Mas vamos fazer então a nossa implementação. A gente vai implementar esse número 3 dentro do Tinkercad, criar um algoritmo que leia, vamos fazer uma pequena correção aqui agora já, um número não determinado de valores e a cada valor lido chame uma função responsável por devolver o fatorial desse número. A leitura dos valores deve encerrar quando for informado o valor igual a zero. Tranquilo então, ó. A gente tem um controle. A gente poderia, como esses algoritmos eles são eu criei eles já ainda para outras linguagens de programação que usávamos na implementação dos algoritmos. Nós não tínhamos essa estruturação que o Arduino possui de uma função setup e uma função looping, né? E esse looping é uma função que se repete eternamente, tá? Então aqui a gente forçava a leitura de um valor que finalizasse o programa, certo? No Arduino, via de regra, o programa que foi carregado para dentro do microcontrolador finaliza quando tu tira ele da tomada, quando ele é desligado, né? Então a gente não precisa se preocupar necessariamente com esse encerramento, tá? Vamos fazer essa implementação dentro da função loop mesmo, e ele fica calculando o fatorial dos números que a gente informar, certo? Então, para a gente entender o conceito de recursividade, vamos implementar da forma então como a gente conseguiria, vamos dizer assim, sem conhecer a recursividade, que seria através de um laço for. Por que de um laço for? Ora, quando nós temos, custa nada fazer um desenho aqui, ó, né? Quando nós temos, por exemplo, o fatorial do número 5, nós temos o 5 multiplicado pelo 4, pelo 3, pelo 2 e pelo 1. Não é verdade? Então aqui vai dar 20, 3 vezes 20, 60, 2 vezes 60, 120, 120 vezes 1 igual a 120, certo? Então se tivéssemos aqui o fatorial do número 4, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? 3 vezes 4, 12, 2 vezes 2, 24, 24 vezes 1 igual a 24. E assim por diante. Se tivéssemos o fatorial de 6, nós teríamos aqui 6 vezes 5, né? Vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? 6 vezes 5, 30, vezes 4, né? E assim por diante. Então nós temos o quê? Uma repetição de multiplicações. E obviamente um acúmulo então desses valores parciais, né? Porque a gente vai fazer um laço de repetição, que vai começar então de 1 até o próprio número 6.
Aqui já vamos adiantando, né, que a gente sabe que na linguagem do Arduino os laços de repetição começam a partir do número 0, for i recebe 0, não necessariamente a partir do número 0, né? Mas como eles geralmente são usados para indexar vetores e matrizes e a posição inicial de um vetor de uma matriz começa na indexação pelo valor 0, nesse caso a gente não vai poder usar, tá? A gente vai ter que começar em 1. Porque se multiplicássemos, né, utilizando essa mesma variável para fazer o cálculo e ela partisse do 0, ele sempre ia dar resultados iguais a 0, né? 0 vezes 1, depois vezes 2, depois vezes 3, sempre daria 0 no final, tá? Uma questão matemática bem fácil de entender, porque ele daria o resultado errado. Vamos implementar isso aqui na prática lá então. Vejam bem, nesse momento não estamos usando recursividade, tá? Então, aqui a gente vai implementar, então, vamos fazer aqui então a configuração inicial, né? Que já falei em todos quase os vídeos, né? Estão detalhadas, né? Todas essas configurações, essas coisas estão detalhadas nos vídeos anteriores. Então, se alguém não entende o que estiver sendo feito aqui, precisa assistir aos vídeos anteriores primeiro, né? Na sequência, tal qual ela é proposta. Inicializamos então a porta serial. E aqui a gente pode dar uma mensagenzinha já, ó. Informe o número do qual se quer saber, então, o fatorial. Ok, aí nós temos então, né, while not serial available. Opa, ele estava de outra cor. While not serial available, tranca o processamento. Quando houver alguma coisa disponível na serial, eu guardo então em alguma variável, tá? Falamos desde o início, né, que nós utilizamos então, já expliquei em algumas ocasiões o porquê, né, que nesses casos estamos utilizando variáveis globais, mas a gente pode fazer, como a gente começou a usar variáveis locais também. Falamos um pouquinho sobre as vantagens do uso de variáveis locais versus globais e vice-versa, né? A gente pode declarar ela aqui também, tá? Não teria nenhum problema se a gente colocasse ela como global, mas poderíamos ter ela declarada aqui também, ó. Informe o número, quero saber o fatorial. Então, vamos declarar uma variável chamada numi, né? Que vai guardar o número, então. Então, esse número vai receber o que for informado pela porta serial. Serial.parse, nesse caso aqui, são valores inteiros, né? Então, serial.parseInt. Legal, já temos o número do qual calcular o fatorial. Eu sei que eu preciso fazer o quê? Ó? Eu preciso, primeiro, eu vou fazer sucessivas multiplicações. E vou guardar os resultados das multiplicações parciais em algum lugar. Nos vídeos anteriores, quando fizemos isso em determinada situação, guardamos numa variável chamada multi, que acumula as multiplicações. Assim como se estivéssemos fazendo uma soma, guardaríamos numa variável chamada soma, que acumularia somas, tá? Eu chamei de multi, então. Ela vai ser igual a ela própria vezes aquilo que a gente está querendo... vamos colocar um espacinho aqui, ó. Multiplicar, né? Então, vejam bem. Como vimos aqui nesse exemplo, vamos imaginar que o número informado tenha sido 6. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer, então, uma repetição de multiplicações começando a partir do 1. Aí vocês me dizem, não, mas daria para começar então a partir do 2, né, as multiplicações, porque uma multiplicação por 1 sempre vai dar igual ao próprio número. Não teria problema, tá? Nós poderíamos fazer isso daqui também, tá? Começando por 2, certo? Mas por questões mais visuais, didáticas, assim, vamos fazer a multiplicação. O fatorial vai até do número, né, uma multiplicação do número, por seus antecessores inteiros também, né, até o número 1, inclusive, tá? Então a gente vai começar do 1, multiplicando por 2, 1 vezes 2 é igual a 2. Onde é que eu guardo esse 2? Na variável multi. Uma variável multi tinha o valor de 2 agora, então, né? Eu multiplico por 3 e guardo na variável multi o valor 6. Eu multiplico por 4 e guardo na variável multi o valor 24. E assim por diante. Então veja bem, a minha variável e
assume o valor 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para saber por quais valores eu tenho que multiplicar. Não é verdade? E os resultados parciais são guardados na minha variável multi. Então por isso que eu estou fazendo aqui. Ó. A multi vai receber aquilo que ela tinha antes, sempre para um novo cálculo, vezes essa variável i que vai assumir os diferentes valores inteiros. Então, isso tudo vai estar dentro de um laço de repetição, né? For i, variando de 1, portanto, como eu falei, né? E não de 0 nesse caso, até, ou seja, enquanto ele for menor ou igual ao que? Ao número do qual se quer extrair o fatorial, que é num. Né? Enquanto ele for menor ou igual ao próprio número, e aí ele vai incrementando de 1 em 1. Certo? Então isso aqui eu já calculo o fatorial, tá? Como temos uma instrução só, não precisaríamos do abre chaves e fecha chaves, mas eu coloco para ficar um pouco mais fácil, sei lá, eu acho mais fácil. Certo? No final desse processo, a variável multi vai sair com o valor do fatorial do número informado. É lógico que a gente aqui vai escrever então essa informação, né? Serial.print, vamos colocar assim, ó, o fatorial de serial.print o fatorial de num, né? Ou seja, quando tu coloca o conteúdo da variável num ali, serial.print espaço espaço, agora vamos colocar fecha, e aí vamos exibir finalmente quem guardou esse valor, que é a variável multi, né? Serial.print ln, agora quebrando a linha, variável multi. Beleza, podíamos fazer uma separação também aqui, né? Eu acho que fica visualmente um pouquinho melhor, ó. Só para separar uma linha da outra, né? Isso aí, ó. Vamos ver como é que ficou? Não declaramos i, não declaramos multi e tem um erro de ponto vírgula na linha 12. Eu não identifiquei aqui ainda um ponto vírgula faltando, não. Vamos ver o que ele vai acusar aqui. Talvez tenha sido de alguma coisa antes. É aqui, ó. Final dessa linha que ficou faltando, ó. Acusando na linha 12, na verdade foi um erro que se originou lá na linha 9. Tínhamos que declarar a variável i e a variável multi, né? Então, multi i. Isso aí, ó. Monitor serial. Então, informe o número do qual se quer saber o fatorial. Então, sabemos que o fatorial de... Vamos fazer uns cálculos aqui, ó. Vou pegar uma planilha eletrônica aqui, vai ficar mais fácil, né? Vamos colocar aqui assim, ó. Uma sequência de números. Isso aí. E agora, vamos ver se ele não dá o produto aqui automático, né? Contar seleção, nada, contar média, multiplicação só. Vocês têm uma função, vamos ver se tem uma função no LibreOffice que já calcule para nós o fatorial. Vamos colocar aqui, ó, igual fatorial, ó, tem uma função fatorial. Eu nunca tinha usado ela, não. Calcula o fatorial de um número. Bom, no nosso caso, nós queremos saber desse intervalo. E daí, obviamente, depois a gente vai diminuindo o fatorial do A1 ao A19. Ué, não sei porque que ele está dando 1 como resposta. Vamos ver o que faz a função fatorial. Calcula o fatorial de um número.
Estranho. Deixa eu dar uma localizada por que ela não estaria fazendo o cálculo do fatorial. Ou eu que estou entendendo o conceito da função fatorial do LibreOffice. Só para a gente validar o programa, né? Que seria importante também. Direitinho, vou fazer essa verificação e já retorno com o vídeo. Então, pessoal, claro, eu descobri rapidinho, tá? Não faria sentido, né? Tu ter que calcular o fatorial de um determinado número colocando toda a sequência de números. Eu quero de números, né, inteiros até o determinado número, como eu tinha feito antes. Ou seja, se eu queria saber o fatorial de 19, não faria sentido, claro. Eu não falei 19, vamos colocar 13. Ó. Não faria sentido eu ter que digitar, né, nas células todos os números até 13. Né? Simplesmente eu digito numa única célula o número 13 e ele me calcula o fatorial disso pela função fatorial, né? Como eu falei para vocês, nunca tinha usado, então, mas é assim, tá? E funciona bem, então, ó, a gente vai ver que o fatorial de 1 é 1, o fatorial de 2 é 2, né? Que é 2 vezes 1, o fatorial de 3 é 6, tá? O fatorial de 4 vai ser 6 vezes 4, né? Igual a 24 e assim por diante, tá bom? Então vamos ver se o nosso programa funciona também. Vamos colocar um número mais alto aqui, o fatorial de 12. Vamos ver se ele não vai... aqui ele extrapolaria a capacidade de representação do número lá, tá? No programa. A gente está usando variáveis inteiras, né? Vamos declarar então um tipo de dado primitivo com mais bits, né? Que suporte valores maiores. Não vem ao caso agora, tá? Nosso objetivo é um pouquinho maior a lógica. Já fizemos isso lá quando falamos dos números primos, tá? Vamos colocar um número aqui um pouquinho menor. 11 também não, 10, talvez 3 milhões, não, vamos colocar menor, ó. 9, também não. De 8 para baixo, acho que nosso programa consegue calcular com a capacidade que ele está. Aqui, ó, de 8 para baixo. Tudo bem, vamos lá ver então. Ó. Vamos colocar rodar então, eu quero fatorial de 8. Fatorial, opa, deu algum erro, ó. Qual teria? 42, sim, claro, ele vai até 32 mil e alguma coisa. O limite de representação dos números inteiros. Vamos fazer essa declaração, ó, vamos colocar ele como tipo long, tá? Só pra gente, então, poder calcular uns números maiores, tá? Para a simulação aqui, monitor serial. Vamos declarar elas todas com long, ó. E aí ele aumenta o número de bitzinhos de memória utilizados e aí ele consegue endereçar representar, né? Enfim, endereçar números maiores, né? Tem uma capacidade de representação um pouquinho maior. Só que deu erro também, tá? Tipo long, fatorial de 8 para 40 mil não deu. Deveria ter dado. Pode ser que tenha algum problema, mas eu acho que não, tá? Vamos dar uma olhada no que está acontecendo. A variável multi também é do tipo long. A variável i, o próprio número que foi lido. Estamos lendo, portanto, o número 8 para dentro da variável num, né? Nós teríamos um problema aqui, ó, na verdade, que não diz muito respeito ao problema que está acontecendo, tá? Mas as variáveis, como já falamos, né? Elas recebem valor inicial 0. Então, vejam bem, a gente não colocou valor 1 na variável multi. Na verdade, então, a primeira multiplicação que seria feita seria 0 vezes alguma coisa, então daria 0, vezes alguma coisa daria 0, vezes alguma coisa daria 0 e assim por diante, tá? O que significa que isso seria um problema, tá? Vamos fazer primeiro essa correção, ó. Vamos forçar a inicialização da variável multi para 1. Vamos rodar de novo o programa, tá? Vamos ver se tem alguma coisa a ver com isso. Eu acredito que não. Deva ser outro problema aquele lá. Só vamos ver o que é que está acontecendo. Deixa eu apagar todas as saídas. Vamos colocar o número 3 primeiro. O fatorial de 3 a gente sabe que é 6, né? Aqui funcionou, tá? O
vamos chegar aqui, ó, fatorial de... Vamos vendo, vamos chegar lá no 8 também. Fatorial do número 4. 24, até agora tá tudo certo. Ó. Já vamos colocar o do 8 agora. Fatorial de 8. (40.320). É bem curioso, tá? Isso que aconteceu agora, porque vamos fazer o teste de novo, ó. Vamos tirar essa inicialização da variável multi, fazendo com que os cálculos fossem feitos 0 vezes 1, que dá 0, 0 vezes 2, 0 vezes 3, 0 vezes 4 e assim por diante. Portanto, o valor da variável multi exibido aqui deveria ser 0. Ele não deveria ter dado aquele erro estranho, aquele valor estranho que ele deu antes, tá? Mas a gente sabe, né, que as linguagens de programação, a própria inteligência artificial em decorrência disso, sistemas operacionais, tudo está em construção, na verdade, né? Não está pronto. E tudo tem limite, tudo tem limites de capacidade de representação. A gente já falou sobre isso também, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Então, vamos testar de novo. Vamos colocar o fatorial de 3, só para ver se ele calcula 6. Deveria exibir 0, né? Vamos ver o que vai dar. Tem alguma coisa estranha, ó. Como a variável não foi inicializada. Bem curioso, tá? Bem curioso esse erro aqui, tá? Ele deveria exibir 0. É lógico que eu estaria errado também, tá? Eu não estou pegando aqui a razão para ele colocar um valor como aquele não, tá? Engraçado mesmo. É um erro misterioso aí do... Mas estaria errado de qualquer jeito, né? Então, ou tá errado ou mais errado é igualmente ruim. Então, multi recebe 1. Para que a primeira multiplicação seja feita pelo número 1. Né? 1 vezes o 1. Então, vamos lá. Só vamos testar de novo então. O fatorial de 3 tem que dar 6. Ok, vamos voltar para cá então. O fatorial de 8, 40.320. Vamos colocar uns números maiores agora aqui, ó. Vamos para 10. Vamos ver até onde que nossa variável do tipo long int aguenta, né? (3.628.800). Aguentou legal. Vamos fazer só mais um teste, não precisa a gente ficar testando muito, né? Vamos colocar o fatorial de número 13 aqui, ó. Esse aqui eu acho que ela já não vai conseguir exibir corretamente. Por causa do tamanho do número. Ele está dizendo que é... Bom, já deu errado, né? A gente viu que não começa com 1, 9, né? Bom, aqui também não adianta a gente ficar medindo qual é o tamanho do número, porque nesse caso aqui ele já extrapolou a capacidade de representação do long int, tá legal? Então aqui teremos que ver, né, nesse caso, se a linguagem suporta outros tipos de dados primitivos que aguentam números maiores. Essa é um grande diferencial, por exemplo, só para quem está conseguindo entender o que está acontecendo aqui, né? É um chamado overflow, né? É um número muito grande, então ele não consegue representar. Mas as linguagens para desenvolvimento e que são voltadas a cálculos com números muito grandes ou cálculos com números muito, muito pequenos, elas têm uma capacidade de representação muito maior do que a placa Arduino ou as linguagens que têm, por exemplo, um cunho, uma ênfase, um enfoque comercial, certo? Só para citar uma comparação. Então, eles trabalham com números muito, mas muito grandes. Qual é um exemplo do Scilab, do MATLAB, do Python, né? Então aqui o grande foco dessa placa não é a versatilidade na criação de protótipos e tudo mais, né? Não é o ponto positivo nela do Arduino não é a capacidade de representação numérica, tá? Mas o fatorial então funcionou direitinho através dessa forma aqui, tá? O que a gente vai fazer então? Nós fizemos isso até com laços de repetição. Não precisaríamos usar funções recursivas, mas agora a gente vai transformar isso numa função recursiva. Então, se a gente for ver, uma função recursiva, ela poderia ser implementada da seguinte maneira. Isso aqui tudo vai ser utilizado. A gente vai ter uma variável que vai guardar
as sucessivas multiplicações. Da variável i nós não precisamos mais. Esse resultado, bom, qualquer coisa, se faltar alguma variável ou sobrar, depois a gente exclui, tá? A gente está fazendo adaptação agora, né, para uma função recursiva. Então nós vamos ter essa variávelzinha multi, que vai guardar então o resultado dessas multiplicações. O número que foi lido, certo? Do qual se quer saber o fatorial, né? Então o laço de repetição nós não temos ele mais agora, ó. Então, aqui a gente exibe só o resultado, né? Então, essa nossa variável multi aqui, ela vai receber o resultado da função. E aí a gente vai ver que a lógica, o cálculo é feito dentro da função recursiva, né? Da função que calcula o fatorial, não mais no laço de repetição. Então, essas multiplicações aqui poderia ser, sei lá, resultado ou mesmo fatorial, né? Recebe tal coisa, mas a gente vai simplesmente fazer a chamada à função fatorial, que calcula o fatorial, né? Então, vamos chamar ela de fatorial mesmo. E aí a gente passa para ela como parâmetro o número que foi lido logo acima, ó, logo aqui antes. Ó. Então, eu quero calcular o fatorial desse número. O resultado vai ser guardado na variável, a gente chamou de multi. É isso aqui mesmo, ó. Exatamente, ó, né? Aqui eu estava olhando agora para ver se não tinha que mudar o nome, não, mas a gente usou o mesmo nome, né? Multi. Então, depois ele dá a resposta que aqui embaixo já está pronto. Então, veja bem, o programa principal, nesse caso a função loop, né? Ele terminou. Não tem mais nada para fazer. O que a gente vai implementar agora é a função recursiva que calcula o fatorial. Portanto, nós temos aqui em cima, ó, então a gente declara aqui, antes da função setup, uma função que devolve um número inteiro então como resposta, porque o fatorial é calculado sobre os números inteiros, ele vai dar um número inteiro como resposta. Então não é mais void, né, o retorno dela, a função fatorial vai devolver um inteiro. Então tá aqui, ó, o escopo dela, né, da função fatorial. Temos que dizer então por questão de regra sintática que ela recebe um valor inteiro. Disse para vocês que nós podíamos usar o mesmo nome, né? Nós estamos passando aqui do looping uma variável chamada num, que foi declarada localmente aqui, ó, como uma variável long-int. Né? Então a gente pode usar esse mesmo nome lá dentro. Poderíamos usar outro, como eu falei para vocês. Tá? Nesse caso aqui, ó, só a única mudança é que a gente declarou ela como long lá embaixo para suportar números maiores. Né? Então aqui, ó, a função fatorial vai receber um número do tipo long-int. Certo? Então ela inicia e ela termina. Tá legal? Então agora vejam bem, essa função, o que ela vai fazer? Qual que é a diferença agora? Aqui entra uma jogada muito curiosa, né? A gente vai ter um valor que vai ser retornado, que é do tipo inteiro. Né? Então a gente vai ter certamente aqui o retorno, que é a devolução de um determinado valor. Qual o valor que a gente vai retornar? O valor que foi calculado desse fatorial. Eu não sei como que a gente pode chamar isso daqui, ó, res de resultado, retorna resultado, por exemplo, né? Vamos chamar a variável de resultado. E essa variável resultado, como a gente está trabalhando então com variáveis do tipo long, também precisa estar declarada aqui dentro da função, tá? É isso que nós vamos devolver lá depois, tá legal? Ok, até aí? Então vejam bem, olhando para isso aqui, ó, esse resultado, ele vai ser o quê? Agora, esse resultado aqui, vejam bem que aquela função, aquela variável multi que tínhamos antes, ela fazia o cálculo da multiplicação dela mesma pela variável i sucessivas vezes, né? Quem está cumprindo essa função agora, na verdade, é essa variável resultado, porque aquela variável multi lá, ela simplesmente está recebendo o valor que a função fatorial devolver para ela, né? Então ela não tem muito, vamos dizer assim, enfim, é o resultado de multiplicações, né? Mas ela simplesmente recebe o valor, né? Enquanto que esse resultado aqui dentro, ele realmente são sucessivas multiplicações. Até seria muito mais condizente a gente trocar os nomes, se vocês forem ver, né, dessas variáveis. Não sei se vocês concordam, mas aqui sim é que eu vou ter sucessivas multiplicações e aqui embaixo, ó,
Eu simplesmente vou receber o resultado do processamento do fatorial do número passado como parâmetro. Vou sugerir essa modificação aqui então, tá? Só porque faz mais sentido. Aqui embaixo, portanto, ó, resultado é exibido como sendo a resposta, né? E aqui nós fazemos então as sucessivas multiplicações. Então aqui eu não tenho mais uma long int resultado, e sim uma variável multi. Pronto. Só fiz essa questão de essa correção da questão da nomenclatura, né? Então aqui eu vi que eu tenho o resultado também. Na verdade, eu vou retornar as multiplicações. Tá legal? Vejam o que muda agora. Essa aqui é que entra a jogada, ó. A multiplicação sempre vai ser o próprio número multiplicado pelos seus antecessores. Agora vejam bem. A chamada recursiva ocorre exatamente aqui, ó. A função fatorial chama a ela própria. Só que quando ela chamar ela própria, ela não passa mais o número lido como parâmetro. Vejam bem que aqui eu tenho, na primeira vez que eu fiz a chamada à função fatorial, eu passei o número lido. Vamos supor que esse número fosse 6. Foi passeado o fatorial e a variável num tinha o valor 6. Na segunda vez, eu preciso saber qual é o antecessor desse número 6. Logicamente será o 5, no caso do número valer 5, então eu teria no primeiro dos cálculos 6 multiplicado por o quê? Quem vai me dizer qual é o fatorial? Quem vai fazer o cálculo para mim de qual é o fatorial de 5 é a função fatorial. É essa função aqui que a gente está implementando. Então, o que eu tenho que passar? Porque se a gente for ver, se eu estou calculando o fatorial de 6, realmente o fatorial de 6 é sim o número 6 multiplicado pelo fatorial de 5. Não é verdade? Ele é o número 6 multiplicado pelo fatorial de 5. Assim como o fatorial de 7 nada mais é do que o número 7 multiplicado pelo fatorial de 6. E assim por diante. Então, o parâmetro que a gente vai passar aqui, né, para essa função, para ela própria, não é mais o próprio número que chegou, e sim o seu antecessor, número menos 1. Então, no caso, vejam bem, a primeira chamada recursiva da função fatorial vai ser feita, supondo-se que veio lá do loop, da função looping, o número 6, a primeira chamada recursiva da função fatorial vai ser feita passando como parâmetro o valor 6 menos 1, que é 5. Ok? Então, veja bem, da forma como ele está escrito agora, ficaria uma coisa meio estranha. Por quê? Ele multiplicaria 6 vezes 5, depois entraria ali dentro e multiplicaria de novo os 5 vezes 5 menos 1, que é 4. Depois, na terceira chamada, né, ele multiplicaria o 4 vezes o fatorial de 3, e aí quando entrou lá dentro da chamada em que ele implementa o fatorial de 3, ele multiplicaria o 3 vezes o fatorial de 2. Quando ele entrou, né, nessa área reservada de implementação de código e de memória, né, onde ele está implementando o fatorial de 2, ele multiplicaria o fatorial de 2 vezes 2 menos 1, que é igual a 1. Continuando, ele faria a chamada, né, no caso do número 2 multiplicando pelo fatorial de 1, né, ele faria o cálculo de 1 vezes agora o fatorial de 1 menos 1, que seria 0, certo? E da forma como ele está escrito até o momento, né, ele continuaria fazendo esse cálculo, ou seja, tentaria calcular o fatorial, né, de 0, ou seja, ele chegaria aqui, multiplicaria 0 vezes o fatorial de 0 menos 1, que daria uma tentativa de cálculo de fatorial negativo, né? Então vejam bem, se isso continuasse dessa forma, eu teria um looping, porque ele não encerraria nunca. Então, a grande questão das chamadas funções recursivas é que elas têm que ter um fator de término, né? Elas têm que encerrar em algum momento.
Porque cada vez que ela se auto-chama ou se auto-executa, ela ocupa um espacinho maior de memória, ocupa mais processamento. Então, as funções recursivas, elas tendem a ser funções que utilizam bastante processamento e bastante recurso, né, de memória, principalmente das máquinas. Então, o que a gente precisa dizer é o seguinte, ó, que em determinado momento essa função termina e isso não é mais feito. Certo? No caso dos fatoriais, eu estava me recordando agora, para nós não vai fazer muita diferença, porque se a gente calcular o fatorial de 0, né, ou disser que o fatorial de 1 é igual a 1, ou disser que o fatorial de 0 é igual a 1, daria no mesmo, porque a última multiplicação que ele vai fazer, seja por 1 ou seja pelo fatorial de 0, agora vamos fazer essa correção aqui, ó, porque eu não quero passar nenhuma informação errada, tá? Fatorial de 0. Vamos colocar aqui, ó. Que eu me lembre, né? Então nós temos aqui, ó, vamos pegar um website qualquer aqui, tá em todas. Brainly poderia ser, né? Aqui, ó. Toda a matéria também, ó. Já estamos vendo que, de fato, o fatorial de 0 é igual a 1, né? Então, nesse sentido aqui, ó, para o nosso caso, se a gente implementasse a condição de término, né, ou seja, se o número sendo analisado for igual a 1, já retorna que é 1. Ou se o número sendo analisado é 0, já retorna que é 1, daria no mesmo, porque eu teria apenas mais uma multiplicação a mais por 1. Tá? Nesse caso daria no mesmo. Então, vamos fazer ele implementando até 0, certo? E aí a gente faz o quê? A gente pega e quando o número em questão for 0, ele devolve o valor 1 para quem chamou, né, naquele momento da execução da função fatorial. Vou ampliar de novo aqui. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ó? Vejam bem. Se o número que veio como parâmetro, porque essa função ela está se chamando recursivamente, se o número que veio como parâmetro for igual a 0, eu vou retornar não mais eu não vou mais executar cálculos de multiplicação. Eu simplesmente vou retornar o valor 1. Uma vez que ele retorne esse valor 1, ele não continua mais fazendo chamadas recursivas da função fatorial, né? Caso contrário, aí sim eu calculo, ó. Então vamos fazer aquele nosso padrão então que a gente estava seguindo. Ou não, vamos deixar esse aqui pelo menos nessa mesma linha, ó, né? Ou seja, se o número for igual a 0, eu retorno 1. Depois a gente vai fazer um passo a passo para ficar mais fácil de entender, tá? Eu retorno 1. Caso contrário, eu faço um novo cálculo solicitando o cálculo passando como parâmetro um número menor do que aquele que eu estou analisando. Ok até aí? Só estava observando uma coisa, ó, que na verdade, deixa eu ver uma coisa, se o número for igual a 0, ele retorna 1. Caso contrário, ele executa isso daqui e ao final, né, quando ele terminou de fazer todas as chamadas recursivas, ele devolve o cálculo da multiplicação. Na verdade é só isso, tá? Vamos ver como que isso aqui funcionaria fazendo uma simulação. Primeiro vamos ver se funciona. Depois a gente vai entender passando números como teste, tá? Que é o chamado teste de mesa, para a gente conseguir entender melhor. Primeiro vamos ver se isso aqui está mesmo funcionando. Resultado não foi declarado. Ó. Resultado... Ah, tá. No caso aqui nós teríamos então... Ah, sim. E na verdade aqui, ó, ela não precisa mais ser multiplicada por 1 também, né? Não faz mais sentido porque a variável resultado, ela simplesmente vai receber o resultado do fatorial, né? No entanto, aqui em cima, precisa, né? Nós esquecemos isso daqui também, ó. Eu, pelo menos, me esqueci. De repente, alguém que estava acompanhando o vídeo notou, né? Lá embaixo, como na verdade... agora que eu estou vendo uma coisa também aqui, ó. Eu não estou multiplicando na função fatorial. O primeiro uso que eu faço da variável multi é apenas uma atribuição a ela própria, ó. Eu estava vendo agora, ó. Eu não faço o uso do primeiro valor
vamos dizer assim, com o qual ela foi declarada, né? Como eu não faço isso, eu não teria necessidade de fazer a atribuição igual a 1 para ela própria, né? Já que se trata de uma multiplicação, tá? Então vai funcionar. Nesse caso não precisaríamos então fazer a inicialização, né? Igual a 1. Resultado foi declarado então agora no local correto, né? Recebe fatoral de número e acho que não tínhamos mais nada, né? Acho que era só esse o erro. E aí já vamos ver se funciona então. Ó. Já está executando. Vamos apagar então. E agora está executando, portanto, com as chamadas recursivas. Vamos ver se está funcionando. Vamos pegar aqui o primeiro deles então. Ó, fatorial de 13 ele não conseguiu calcular, né? Vamos colocar um número menor aqui. Fatorial de 9. Opa, deu erro, ó. Deu menos 30,336. Talvez, vamos ver, se temos, as variáveis todas declaradas como long-int, opa, não, multi, tá certo. Pode ser que seja em função de algum long-int resultado, número recebe serial ponto parseInt, fatorial de número. Talvez por ter encontrado um número muito grande. Mas antes a gente conseguiu calcular o fatorial, né? Nas multiplicações. Não sei se talvez o fato de estarmos implementando função recursiva uma função recursiva aqui no simulador, talvez ele tenha chegado a algum limite, né? Vamos ver se ele calcula de números menores. Depois a gente pode implementar também na placa Arduino, porque na placa Arduino eu também já fiz o programa, inclusive as respostas, né, dessa implementação foi uma implementação que eu fiz na placa Arduino. Vamos ver então o fatorial de 6, né, que a gente calculou aqui antes então 720. Vamos tentar executar esse cara agora. O 720 certamente é um número pequeno que, se ele não calcular o 720, significa que tem alguma coisa errada mesmo. Mas ele calculou, ó, tá vendo? O fatorial de 6 é 720. Então, eu estou achando que o fato dele estar usando chamadas recursivas talvez esteja chegando a algum limite de uso de memória, né? Um pouquinho antes do que se ele fizesse uso de simplesmente um laço de repetição, tá? Vamos ver se ele calcula do 7. (5.040), vamos ver se está certo. Está certinho. Do número 8 agora. Acho que ele tinha dado erro por 9, né, agora há pouco. Do 8 ele já dá erro, ó. Tem algum overflow acontecendo aí no meio do caminho, tá? Então, então talvez ele tenha algum limite aí de cálculo pelo fato de estarmos usando esse simulador, talvez o Tinkercad, né, com funções recursivas, tá? Mas a função está funcionando. Vamos entender agora, vamos fazer só duas coisas antes de finalizar o vídeo. Vamos ver bem certinho como essa função funciona, fazendo um teste de mesa, e depois a gente faz a implementação numa plaquinha Arduino desse mesmo programa, só para a gente verificar se na placa isso não consegue ser implementado com números maiores, né? Aqui a gente chegou somente até o número 7, né? Não, exatamente, até o 7 deu certo e o 8 já deu errado. Vamos ver como é que isso aqui funcionaria então, ó. Imaginem, eu gosto de fazer isso daqui, ó, pegar um bloco de notas e deixar ele aqui, ó. Então imagine assim, ó, aqui nós temos o programa principal, primeira chamada da função, como é que a gente chamou a função mesmo? Função fatorial. Primeira chamada da função fatorial. Agora nós vamos ter a segunda chamada, terceira chamada, quarta chamada. E aqui já está de bom tamanho, tá? Porque nós temos... vamos fazer o fatorial de 4. Se a gente entender o fatorial de 4, a gente entende o fatorial de qualquer outro número, né? 13, quarta chamada. Na verdade, a primeira chamada fatorial. Se eu pegar o número 4, ele vai fazer a primeira chamada para o número 4, depois ele vai calcular para o 3, para o 2 e para o 1. E para o 0, na verdade, ele faria, tá? Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da letra, fazer uma quinta chamada aqui, ó.
quinta chamada fatorial, onde ele devolve o número 0. Então, vamos ver como é que isso funciona. Ó. Na função looping, a primeira chamada que eu faço, se eu quisesse saber qual é o fatorial de 4, portanto, então a gente vai ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 0, né? Como a gente fez o cálculo então aqui, ó. Porque quando o número chega ao valor 0, ele não faz mais chamadas recursivas à própria função. E sim, simplesmente retorna o valor 1, porque o fatorial de 0 é 1. Tá legal? Então vamos ver, ó. Nesse primeiro momento, vamos supor que a gente leu aqui o número 4. Tá aqui esse número, ó, né? Então vejam bem, eu faço a chamada da função fatorial passando 4 como parâmetro. Esse número 4, na primeira chamada, ele vem para cá e eu verifico. 4 é igual a 0? Falso. Como deu falso, eu caio no else, né? No senão. A variável multi, que foi inicializada com 0, vai receber o número que veio, que é 4. Vejam só o cálculo da variável multi. Ó. Vamos escrever aqui. Ó. Não, vamos deixar assim. Ó. Nós temos pendente esse cálculo. Ó. Na primeira chamada fatorial, nós temos pendente o 4 multiplicado por alguma coisa, que eu não sei o que vai ser, né? Só que eu sei que eu estou passando como parâmetro 3, que é o 4 menos 1, correto? Que é o 3. Na segunda vez, então, que veio o quê? Foi chamada a função fatorial e veio como parâmetro o valor 3. 3 não é igual a 0. Portanto, cai no else de novo. Né? Então, eu tenho que, ó, eu tenho que a minha variável multi vai receber o 3 na segunda chamada recursiva, né, da função fatorial. Ela vai receber o 3 multiplicado pela própria função fatorial, passando como parâmetro o valor 2. Vamos de novo. A própria função fatorial é invocada de novo aqui com o valor 2. 2 não é igual a 0, portanto ele cai aqui. Minha variável múltiplo vai receber, portanto, 2 vezes o fatorial agora de 1. Então veja que na terceira chamada recursiva da função fatorial, nós temos 2 vezes o fatorial de 1. Então, foi chamada a função fatorial de novo com o parâmetro 1. Vem para cá, o número agora é 1. 1 não é igual a 0, portanto ele cai aqui. Nós vamos ter a variável multi sendo uma multiplicação de 1 vezes o fatorial de 1 menos 1, que é igual a 0. Então, na quarta chamada recursiva, nós temos essa multiplicação pendente ainda. Ó. Todas essas multiplicações estão pendentes. Ok? Então, agora foi chamado o fatorial de 1 menos 1, que é igual a 0. Portanto, veio como parâmetro nessa quinta chamada recursiva da função fatorial o valor 0. O que acontece agora? Se o 0 é igual a 0, verdadeiro. Olha o que ele retorna. 1. Então, ele encerra esse processo de empilhamento. Né? Ele encerra, ele vai começar a desempilhar agora. Ele retornou 1. Se ele retornou aqui, ó, se na quinta chamada da função fatorial, quando foi passado o valor 0, houve retorno de valor igual a 1, então o que vai acontecer aqui? Ó? Eu desempilho essa função, essa chamada, e o valor que vai ser retornado para aquela multiplicação que ficou pendente na quarta chamada é o valor 1, que acabou de ser retornado. Ok? O que eu tenho agora? A multiplicação de 1 vezes 1. 1 vezes 1 é uma multiplicação que vai ser retornada por quem agora? Na quarta chamada da função fatorial, quando houve, né, essa chamada passando o valor 1 menos 1, que é igual a 0, isso aqui terminou agora. Olha o que eu retorno para a função que me chamou, vamos dizer assim. Né? Eu retorno o cálculo que eu calculei da variável multi. E o cálculo que eu calculei da variável multi, na quarta chamada da função fatorial, é igual a 1, porque é 1 vezes 1. Então, isso daqui, ó, esse 1 vezes 1, que é igual a 1, é o outro parâmetro que foi retornado para esse ponto da multiplicação na terceira chamada da função fatorial. Ok? 1 vezes 1 é igual a 1. É o resultado que eu coloco aqui. Encerrou-se esse processamento, eu já posso executar esse cálculo. Multi recebeu
o valor de 2 vezes 1, que é igual a 2. Eu retorno, nesse caso, a variável multi com o resultado 2 para quem a chamou, ou seja, a segunda chamada da função fatorial com o resultado que tinha ficado pendente, que é igual a 2. O processo se repete. Essa multiplicação aqui dá 6, portanto, a segunda chamada da função fatorial retorna o valor 6. Esse valor 6 vai retornar para quem fez a chamada da segunda função, né, que foi a primeira. Portanto, esse 6 ele vem para cá. O que acontece agora? 6 vezes 4, que é igual a 24, é retornado para quem fez a primeira chamada da função fatorial, né? Ou seja, eu elimino isso daqui e esse valor 24, que é o último a ser retornado em função desse desempilhamento, vai vir para quem fez a primeira chamada dela, que foi o programa principal, ou seja, esse comandinho aqui, ó. A variável resultado, no caso do cálculo do fatorial de 4, vai ser dada por... no caso do fatorial de 4, ela foi dada, no nosso caso, pelo seguinte cálculo. Ó. Vamos fazer na ordem em que ele foi feito, né? Ó, ele foi feito da seguinte maneira. Fatorial de 0, que é igual a 1, vezes o fatorial de 1, que é igual a 1, vezes o fatorial de 2, vezes... desculpa, na verdade, ele fez sucessivas multiplicações, né? Ele calculou o fatorial de 1, o fatorial de 0, que era igual a 1, multiplicou, não pelo fatorial, né? Ele fez a multiplicação pelo 1, que tinha ficado pendente, né, do cálculo, depois pelo 2, depois pelo 3, depois pelo 4. Então ele deixou pronta a multiplicação, só ele precisava, né, fazer a última delas e aí começar um processo de desempilhamento. No caso aqui, então, desse número, então, vai ser nada mais nada menos do que a multiplicação de tudo isso, né? Só que fazendo nessa ordem inversa, né? 1 vezes 1, vezes 2, que é igual a 2, 2 vezes 3, que é igual a 6, e 6 vezes 4, que é igual a 24. Portanto, não me lembro se a gente calculou isso daqui, mas fatorial de 4, vamos colocar aqui, ó, 24, né? E o nosso programa, obviamente, tem que acertar também. Ó. Vou apagar. Informe o número do qual se quer saber o fatorial, 4. Será que ele recebeu o número aqui? Ah, recebeu, só estava bem lento mesmo. Então o fatorial de 4 é igual a 24. Como que foi feito isso? Dessa forma como eu apresentei para vocês aqui. Agora, qual que é mais difícil de entender? Não tenha dúvidas, tá? Pelo menos na minha opinião, tá? Que a função recursiva ela é mais difícil de entender. Vejam bem, esse caso em particular do cálculo do fatorial é muito mais fácil de se implementar através do uso de uma função de um laço de repetição, claro. Mas a função recursiva ela resolve problemas que seriam impossíveis de se solucionar resolvendo, vamos dizer assim, repetindo-se através de laços de repetição, repetindo-se códigos através de laços de repetição. Então, ela otimiza nesse aspecto muito, né, a determinados tipos de algoritmos e de programas. Mas a compreensão dela fica realmente, né, pelo fato de haver esse empilhamento de chamadas, a compreensão dela fica bem mais dificultada. Certo? Vamos fazer só a última coisa então que eu tinha proposto antes, que era verificar se a gente conectando na placa Arduino, a gente não consegue, com o mesmo programa, fazer um cálculo de um número fatorial um pouquinho maior, tá? Vamos verificar se a gente não consegue isso. Ó. Eu vou abrir o Arduino aqui na minha máquina. Parar simulação. Isso aqui a gente não precisa mais, também não precisa mais. Arduino, eu vou pegar uma plaquinha Arduino, colocar conectada no computador.
E é o mesmo código, tá? Eu vou pegar esse código aqui, ó. Esse aqui é aquele que tem como solução ali para tem como solução disponível aqui nos comentários desse vídeo aqui no YouTube e no Moodle também, né? Eu vou usar esse mesmo código aqui, vou fazer isso que a gente implementou agora, tá? Que é igual, tá? Só tem alguns nomes diferentes, possivelmente. E vou tentar carregar para a placa, vamos verificar se ele não consegue fazer uns cálculos um pouquinho maiores, né? Na placa do que no simulador, só para a gente poder comparar. A gente tinha conseguido calcular o fatorial de 7 lá no simulador. Vamos tentar calcular o fatorial de 8 depois de números maiores aqui na placa. Não pode dar nenhum erro porque ele compilou no simulador, né? Carregou, carregando. Eu já vamos executar aqui. Informe o número do qual se quer saber o fatorial. Então a gente entra informações aqui em cima. Era o fatorial do número 8, que ele já não tinha calculado lá no simulador. Vamos ver se aqui ele calcula. Também não, ó. Ele já deu um número negativo. Então D7 ele tem que funcionar. 5.040, ó. Então aqui tá vendo certamente um limite, tá? Ó, tá vendo um limite que o simulador está sendo fiel à plaquinha Uno que eu estou utilizando aqui, ó. Possivelmente pelo fato de ele estar fazendo... Possivelmente não, é por isso mesmo, tá? Pelo fato de ele estar fazendo chamadas recursivas que utilizam mais memória, ele está com alguma limitação aí na capacidade de cálculo, tá? Apesar de implementar, né? Funcionar funciona, mas ele se atinge essa capacidade dele antes de uma implementação que não faça uso de chamadas recursivas. Eu vou deixar um link nesse momento aparecendo aqui em cima, que ele explica como se faz. É um vídeo de difícil compreensão até, mas ele explica como funciona o algoritmo Minimax, que ele é um algoritmo que, pela forma de como ele é implementado através das chamadas recursivas, ele consegue solucionar de modo entendido como sendo inteligente e, portanto, ele faz parte, então, de algoritmos de inteligência artificial que eu tenho aqui no canal explicando como funciona um algoritmo inteligente para resolver um problema de um joguinho da velha, né? Então, ele consegue implementar através de chamadas recursivas, ele faz a verificação de um joguinho da velha. Se tu jogar o joguinho da velha contra ele, tu nunca ganha, ele sempre vai te ganhar. Então, no máximo que consegue fazer contra ele é empatar. E é muito curioso porque, só para vocês terem uma ideia, o jogo da velha é uma matriz 3x3, né? E então, como vocês acabaram de ver que ele exige bastante processamento por serem chamadas recursivas, para vocês terem uma ideia, nas placas Uno isso não funcionava. Então isso era implementado quando eu implementei aquele robozinho que aparece resolvendo esses problemas. Eu precisei de uma placa Mega, que ela tem bem mais memória do que a placa Uno, e aí foi possível fazer a implementação com chamadas recursivas, né? E é muito curioso também, porque se tu ampliar a matriz de 3x3 para 4x4, para vocês terem uma ideia, se o computador começa, naquele caso, na matriz 3x3, uma placa Uno, ou mesmo uma placa Mega, né, no caso, ele demora cerca de uns 10 segundos para fazer a primeira jogada, para saber onde é melhor jogar. Se a matriz for ampliada para uma matriz 4x4, um joguinho da velha 4x4, vamos dizer, né? Ele demoraria cerca... Eu já fiz tomei essa medida, cerca de 40, 50 minutos para fazer a primeira jogada. Tamanha é a complexidade e o número assim de implementações e de tentativas de previsão que ele faz, né? De vitórias, né? Todas as combinações possíveis, né? Que ele faz através desse algoritmo recursivo para tentar prever para prever onde é melhor jogar de modo que ele não perca. Então a recursividade é uma coisa que exige bastante chamadas recursivas, né? Exige bastante recursos da máquina, do computador de processamento, né? Então, ok, eu acho que era isso. Se ficaram algumas dúvidas, podem ser escritas aqui nos comentários desse vídeo, né? Ou via Moodle, em contato comigo.
Tá ok? Agradeço pela atenção e até um próximo vídeo.